Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros de Aluís. É com muita alegria que aqui estamos, mais uma vez, reunidos em família, para algumas reflexões em torno das mensagens de Jesus, dos seus ensinamentos de luz, seus ensinamentos libertadores. Então, vamos colocar nossa água para ser fluidificada. Podemos acompanhar a leitura pelo livro Vinha de Luz, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, de modo que vamos ficar assim congregados nesse momento abençoado, na companhia dos nossos guias espirituais. Vamos fazer a nossa prece, elevar nossos corações e a nossa mente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e Senhor. Senhor Jesus, estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus nosso Pai, em vosso nome, trazendo nossos corações em prece, desejosos de compreender, de aprender os vossos ensinamentos e, sobretudo, vivenciá-los. Abençoa-nos com a vossa misericórdia e piedade, nos fortalecendo para que fiquemos cada vez mais empenhados em nossa transformação espiritual. Que a vossa luz venha nesse momento sobre cada um de nós, nos fortalecendo agora e sempre. Que assim seja. A leitura inicial, leitura preparatória, como sabemos, é do livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a 84. Somos de Deus. Nós somos de Deus. João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos ciclos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo e débito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-se em abismo de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. O Evangelho de hoje, nós trazemos os itens, o item 26 do 5º capítulo
do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo bastante rico, longo inclusive, que trata das aflições humanas e que hoje a reflexão do Espírito que se coloca como um anjo guardião é sobre as provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Nós sabemos que Jesus colocou a bem-aventurança com relação às aflições, condicionadas ao viver, ao sofrer bem. Sofrer com resignação, com coragem, com fé, para que possamos, assim, trilhar o caminho da evolução. Então, nesse sentido, se as aflições precisam ser vividas de uma forma positiva, no sentido de que não devemos reclamar, não devemos ficar penalizados pelo sofrimento, pela aflição que estamos passando, poderia-se então perguntar: é correto buscar o alívio das aflições, se elas são necessárias ao processo evolutivo? Então deveríamos procurar solucioná-las, suavizá-las? Então o Espírito diz, é o mesmo que perguntar se deve procurar o médico ao se estar doente, tirar um espinho que se encontra cravado no corpo. Seria o mesmo que perguntar. Então, meus amigos, os ensinamentos que são trazidos nesse item dizem o quê? Dizem que sim, nós devemos buscar melhores condições de vida, viver melhor, mesmo na aflição. Podemos procurar amenizá-las, superá-las, porque isso nos conduz a desenvolver a inteligência, nos conduz a desenvolver a paciência, a fé, a tolerância, a perseverança, a resignação. E é exatamente nessa busca que aquele indivíduo que nasce em uma situação muito difícil, uma situação bastante necessitada, ele se empenha e consegue sair dessa situação, melhorar o seu contexto familiar, o seu contexto de vida. Agora, quando não consegue, quando não tem o resultado desejado e esperado, o seu mérito é exatamente ter resignação, ter fé e continuar na luta, na busca pela superação das dificuldades que são inerentes à vida humana. Aí, então, nesse sentido, se poderia perguntar, seria meritório buscar aflições para ampliar, para agravar as nossas provas e, assim, acelerar esse nosso progresso espiritual? E o Espírito diz sim, desde que seja em benefício do semelhante. Porque se for só em benefício de si mesmo, daquele que as inflige, aí não. Aí é um egoísmo por fanatismo. Na verdade, devemos compreender que Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer que a gente lide, conviva com as consequências das nossas ações, dos nossos atos. A vida na matéria nos oferece essas dificuldades, essas aflições, as provações, porque elas são resultado de nós mesmos.
são tudo em decorrência da nossa vigilância, do nosso desrespeito às leis divinas. E temos assim a condição de refazer o nosso caminho. Temos a condição de corrigir e de desenvolver outras condições que são essenciais ao crescimento espiritual. São exatamente situações que os desígnios de Deus nos concedem para o nosso próprio bem. Devemos, assim, nos contentar com as provas que Deus designou, que Deus nos designou, porque são de acordo com as nossas necessidades evolutivas, também de acordo com o nosso merecimento. E devemos, sobretudo, cuidar do nosso corpo, preservar as nossas forças, que são necessárias para que venhamos a executar a missão de trabalho que temos na Terra. Esses sacrifícios físicos, essas penalidades que nós nos impomos, elas são inúteis. Deus não quer isso. Você se penitenciar fisicamente para obter alguma coisa de Deus, para agradar a Deus. Era o que antigamente se fazia muito, né? O cilício. Cilício é uma peça de um pano bastante grosseiro, rústico, às vezes até com as pontas metálicas, que se colocava sobre o corpo, exatamente para doer, para ferir, para que a pessoa pudesse, assim, nesse sacrifício, louvar a Deus. E os Espíritos dizem, isso não é agradável a Deus. É, inclusive, tido como uma contravenção perante as leis divinas. Deus não quer um sacrifício de ninguém para estar andando de joelho, com a pedra na cabeça, deixando de comer, se mortificando, se autoflagelando. Não. Isso não agrada a Deus. Isso não é sacrifício que se ofereça a Deus. Antes, nos primórdios, se oferecia o sacrifício de animais e até de pessoas, né? Crianças, jovenzinhas, com a justificativa de louvar ao Senhor. Hoje isso é impraticável. A autoflagelação ainda existe em alguns países. Eu acho que nas Filipinas eles ainda fazem isso na Semana Santa, mas é inconcebível. É diferente do sacrifício quando a pessoa faz em prol do seu semelhante. Às vezes se priva de um agasalho para aquecer alguém mais necessitado, divide o pouco de comida que tem para amenizar a fome do outro, deixar o seu aconchego familiar para ir socorrer os irmãos necessitados que vivem pelas ruas, ir aos hospitais, lá exatamente para visitar os enfermos, até mesmo cuidar de algum ferimento, velar a cabeceira de um doente, que não é assim, nenhum vínculo consanguíneo, mas o vínculo é da irmandade no Cristo. Esses são sacrifícios que chegam até o alto de uma forma positiva, de uma forma abençoada, porque nós estamos sacrificando a nós mesmos. O verdadeiro cilício, o verdadeiro sacrifício, é exatamente o sacrifício, sacrificar o nosso orgulho, sacrificar a nossa vaidade, sacrificar o nosso egoísmo, essa grande chaga da humanidade, geradora de tanto sofrimento, geradora de tanto descaso com o próximo. Pessoas enfermiças, pessoas doentes, pessoas necessitadas que ficam abandonadas
E o egoísmo nosso torna essas pessoas invisíveis. Então, o sacrifício que Deus espera de nós é esse sacrifício. Sacrificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, nos levar a nos sentir como irmãos, estender a mão amiga, sem ficar pensando se a pessoa merece ou não, se vale a pena ou não, se aquele socorro material que estamos dando, o que é que a pessoa vai fazer com aquele benefício. É fazer a nossa parte, a oportunidade de dar de nós mesmos o que verdadeiramente nos pertence. E o que nos pertence é tudo aquilo que ninguém vai arrebatar de nós. É o tempo, é o carinho, é a atenção, é a orientação, é uma palavra, tudo aquilo que nos pertence, a nossa energia, né, a nossa vibração. E é esse o sacrifício que Deus espera de nós, que Jesus, inclusive, nos ensinou essa doação de si mesmo, independentemente da categoria social, cultural, religiosa das pessoas. Então, essas provas voluntárias, a gente buscar provas voluntariamente para agradar a Deus, para louvar a Deus, essas provas que vão exatamente trazer martírio, sofrimento ao nosso corpo. Às vezes a gente gosta muito, né, de oferecer esse tipo de sacrifício. Não, eu vou passar tantos dias sem comer o que eu mais gosto, que é chocolate. Mas continua a ser do jeito que era, sem nenhuma mudança moral. E depois que o tempo determinado passa, você vai comer tudo que puder de chocolate. Agravar nossas provas não é recomendado pela espiritualidade. Preservar o corpo, as forças para podermos empenhá-las, essas forças, no trabalho que nos compete realizar, aquilo que nos foi designado, proposto por Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, essas são reflexões que os espíritos nos trazem, particularmente esse espírito que se coloca como espírito guardião. São bastante oportunas, né? Porque diz muito respeito à realidade humana, a pensamentos e posições que temos com relação às nossas aflições, com relação às provas do dia a dia. Então, vamos nos preparar para a nossa prece, pedir para os guias espirituais fluidifiquem a água, que as bênçãos nos sejam concedidas, nos envolvendo em luz, que essa luz penetre em nosso ser, eliminando energias negativas, higienizando nossas mentes, nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações,
livra-nos de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que tenhamos uma semana de muita paz, saúde e harmonia e que possamos aqui estar em nosso próximo encontro. Muita paz.